Bom dia. Bom dia. Vão entrando. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Bom dia, Lucas, Matheus. Vamos começar hoje o nosso Clube do Livro. Bom dia, Laiane, minha mentorada aí. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Já estão com seus livros aí. O meu aqui. Tava bem ansiosa pra gente começar. Então vamos lá, né? Vamos lá. Bom, vamos começar, tá? O pessoal vai entrando, aí a gente vai começando já. Ontem eu deixei na postagem, né, algumas dicasinhas, algumas coisinhas que eu queria que vocês fizessem, né? Primeiro, providenciar o livro, que inclusive eu tenho uma novidade para contar, né? Eu vou criar um canal no Telegram, porque lá a gente consegue mandar arquivos maiores, né? E aí vou ficar disponibilizando os livros que a gente tiver debatendo, certo? Então essa novidade aí, pra quem já tá aqui na live, já vai saber de primeira mão, depois que eu vou postar, tá? Então vai ter um grupo pra gente no Telegram. E lá eu vou dar alguma informação, né, sobre o clube e também deixar disponível o PDF do livro, tá? O livro em PDF. Eu sei que muita gente prefere o livro físico, né? Eu particularmente prefiro também. Mas para quem não encontrou, para quem não tem como conseguir o livro físico aí, vai ter ele disponível no nosso grupo, tá? Então, depois eu vou deixar o link aqui para quem quiser entrar nesse canal lá do Telegram para ter acesso ao livro e alguma outra informação que eu vá deixar lá, tá bom? Bom dia, Milena! Seja bem-vinda. Americanas de Belmonte. Ah, Americanas de Belmonte tem. Foi ontem, uma pessoa me disse também, né? Eu tava nem lembrada da Americanas de Belmonte, mas tem, gente. Tem aqui também, tá? Então fica aí bem mais fácil. E como eu falei, para quem não quiser comprar, vai poder aí acompanhar no livro digital, tá? Um livro em PDF, que ele é completo do mesmo jeito, só a diferença é que você vai ter que ter disciplina para ver ele pela tela do celular ou do computador, tá? E assim, já que eu falei em disciplina, né, vamos começar por essa parte. Porque pra gente ler um livro, pra gente começar a ler um livro, a gente precisa ter disciplina, certo? E eu vejo muita gente, o que eu mais vejo, são pessoas que dizem, eu queria muito ler. Acho tão bonito quem tem o hábito de ler, mas eu não consigo. Eu começo a ler, fico com sono, aí paro. Ou então, nem começa, né? Compra o livro, fica com o livro, olha pra ele, deixa ele enfeitando na estante e não começa, nunca começa. Porque também, uma coisa também, a pessoa diz assim, eu leio, não entendo nada, né? Eu leio e não entendo. Então eu tenho essa dificuldade de entender o que eu tô lendo, aí eu tenho que voltar para o começo de novo.
e fica repetindo essa leitura. Então eu vejo muito essa dificuldade nas pessoas. E isso é porque muita gente não sabe a forma correta de ler. E eu não tô falando você ler um cartaz na rua, você passar e ler. Não, eu estou falando você ler um livro. A gente lê um livro para entender. A gente lê um livro para adquirir o conhecimento daquele livro. Então não é ler por ler, não é ler para passar o tempo, é ler para entender. Então essa é uma leitura de estudo, certo? Então eu vou trazer aqui para vocês dicas também de como a gente vai conseguir fazer essa leitura. Primeiro, ter disciplina para ler, né? Eu acho que isso aqui, esse movimento já vai ajudar bastante. Porque agora é como se nós estivéssemos todos lendo juntos, né? Esse livro que a gente vai começar agora, vocês vão ver como vai ser a didática aí com ele. Vocês vão conseguir ler um pouquinho todo dia, tá? E ter essa... como é que se diz? Esse compromisso aqui de vir, de assistir às lives, né? De estar aqui junto e querer entender, né? Então, para entender o que a gente vai conversar aqui, você tem que estar lendo o livro, né? Você pode até gostar do que a gente vai falar aqui, entender, pegar a ideia do livro, mas quando você lê, você fixa melhor, você entende ali com outro sentido. Que sentido eu tô falando? Tô falando dos nossos 5 sentidos, tá? Pra gente assimilar as coisas, a gente precisa envolver os nossos sentidos. A gente absorve a vida pelos nossos sentidos. Então, a visão, a audição, né? O olfato, o paladar, o tato, tudo isso gera ali uma absorção melhor do que a gente tá vendo no mundo. Certo? Então, quando eu falo aqui vocês estão me vendo, sim, mas vocês estão principalmente me ouvindo, né? Porque não tem muita coisa para mostrar, vocês estão vendo o meu rosto. E quando você vai fazer também a leitura do livro, você consegue associar a visão daquilo que você ouviu, que eu falei, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar, vocês estão me ouvindo, certo? Não estou mexendo na audição de vocês nesse sentido. E vão ter um outro sentido, que é o da leitura. Então, vocês vão ler, vão estar vendo as palavras. Existe até uma pesquisa que mostra que quando a gente vê, a gente memoriza mais, a gente assimila mais. Então, às vezes até você quer gravar. Por exemplo, eu esqueço muito o nome das pessoas, né? Eu tenho dificuldade de esquecer. Eu até lembro, às vezes, da voz da pessoa. Se a pessoa começar a conversar comigo, pode ser que eu lembre, mas eu esqueço o nome dela. Então, uma forma de você fixar é você pegar a pessoa e associar o nome dela. Então, você pegar, por exemplo, uma foto e escrever o nome da pessoa. Então, você tá vendo aquele nome junto com aquela foto. Você tá usando ali aquele recurso dos seus sentidos, certo? Tudo que você quer memorizar, quando você vê, a gente chama de memória fotográfica, né? Então, quando você vê algo escrito, você assimila mais do que só escutando aquilo, certo? Então, para quem vai acompanhar essas lives lendo o livro, vai ser fantástico, porque a absorção vai ser muito maior, certo? Então, se atentem a isso. Então, isso aí a gente já vai mexer na parte da disciplina de ler. Então, não tem desculpa mais. Eu queria começar a ler e eu não sei por onde eu começo. Comece por aqui, comece com a gente. Nem que no início você fique ainda travado para ler, mas preste atenção nas lives, nos conteúdos, porque depois que você ouvir aqui, por exemplo, hoje eu vou falar um pouco do início do livro. A gente vai seguir essa sequência. Eu vou dar tempo para vocês lerem, certo? Não tem pressa, a gente vai aqui no ritmo tranquilo. Então, digamos que eu diga, vocês vão ler até a página tal, né? A gente vai conversar sobre isso. Quando chega, por exemplo, aqui é como se fosse uma aula, né? Eu vou passar o conteúdo para vocês. Aí, depois da live, vocês vão ler o livro, né? Vamos pegar esse cenário. Tem gente que já começou, tem gente que já tá lendo, tem gente que já leu o livro. Mas vamos supor que você tá querendo começar esse hábito e você vai começar a ler o livro junto aqui comigo. Então, eu vou explicar hoje aqui pra você. Você, leia até a página tal, que você vai ver que foi isso que eu falei.
Eu não vou também ficar citando aqui tudo que tem no livro, não. Porque senão não vai precisar você ler. A gente vai comentar pontos importantes do livro. Mas eu vou dizer, olha, é importante que você leia até a página tal. E aí, quando você for ler, você vai assimilar o que você me ouviu dizendo com o que você está lendo. Então, isso vai ficar muito mais claro na sua mente. Talvez, tem uma coisa também muito importante, que quando a pessoa está fazendo a leitura, ela às vezes não vê, ela não percebe aquilo que o livro está trazendo, porque ela tem dificuldade de assimilar e trazer para a realidade. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo na mentoria de pessoas que dizem assim, eu não tinha entendido isso, mas quando você me explicou, aí eu entendi. E isso muda tudo, porque às vezes o que eu vejo na leitura você não vê, ou o contrário, você vê uma coisa que eu não vi, tá? Da mesma forma também quando eu leio 2 vezes. Pra que ler um livro 2 vezes? Se você acha aquele livro importante, leia de novo, porque você vai ver coisas que na primeira leitura você não viu. Então, até sugiro, né, quem já leu esse livro, começar a ler novamente, junto aqui com a gente, porque você vai ver coisas que você não viu antes. Então, assim, quando eu falo aqui pra vocês, e vocês, depois da live, vão escolher um horário aí, ao longo do dia, pra ler aquelas páginas que eu disse. Por exemplo, até a página 37, se não me engano, o primeiro capítulo, ele vai até a página 37. Então, não é muito, né? Deixa eu só confirmar aqui. Até a página 38, mais ou menos, é o primeiro capítulo. Aí, digamos que eu digo, vocês hoje vão ler até a página 37. Eu comentei aqui várias coisas sobre isso. Quando chegar a hora de ler, que vocês forem ler, vocês vão lembrar do que eu falei. Vai ter coisas lá, eita, eu lembro que ela falou isso aqui. É bem interessante mesmo e tal. Então, vocês vão assimilar mais. Vocês vão recordar do que ouviram e agora vão assimilar vendo, tá? Interpretando com o seu jeito. Mas você já vai ter as minhas percepções ali, tá? Outra coisa também, quem quiser comentar aqui durante a live, né? Quem já leu, quem tem alguma observação a fazer, eu quero que vocês interajam, tá? Porque é como eu disse, a percepção de uma pessoa é diferente da outra. E cada contribuição aqui vai ser muito boa para o nosso grupo, para o nosso clube aqui do livro, né? Então, a ideia é essa, clube do livro é o quê? É um clube, é uma associação de pessoas aqui para debater o mesmo assunto. Então, eu quero que vocês também interajam, tá? E aí, pensando nessa forma de a gente se acompanhar aí, né? Todo mundo junto, devagarzinho nessa leitura para ajudar quem tem dificuldade. Eu preciso que vocês tenham em mente, até pedi isso, coloquei lá na postagem ontem, né? Não sei quem prestou atenção, quem fez. Mas eu preciso que vocês tenham não só o livro em mãos. Eu preciso que você tenha um marca-texto. E aí eu vou até abrir um parêntese, né? Um marca-texto ou um lápis comum, para quem não quer riscar o livro. Tem muita gente que tem pena, né, de estar riscando ali o livro de forma permanente, com aquele medo, né? Eu mesma, eu risco tudo, né? Às vezes, quando eu tenho em mente que eu vou presentear a pessoa, né? Eu já compro, aí eu já leio, aí fica ali com ele sem riscar. Mas geralmente quando eu compro um livro para presentear, eu já li ele antes, então eu já compro ele exatamente para presentear. Mas tem livros que eu não risco, né? Que eu digo, não, eu vou ler e depois vou passar pra frente. Então eu não risco ele, né? Assim, de forma permanente. Mas eu risco ali com um lápis comum, depois apago, certo? Então, quem não quer deixar uma coisa riscada permanente, usa lápis comum. E quem quiser, para enfatizar melhor, usa o marca-texto, tá? A gente vai precisar, porque, como eu disse, a gente não tá lendo uma revistinha na sala de espera do médico, não. Pra passar o tempo, não. A gente tá lendo um livro que a gente quer pegar coisas importantes pra nossa vida. Então, é uma leitura ativa, é uma leitura dinâmica, é uma leitura que a gente vai precisar. É como se fosse um estudo, como eu falei. E se atentem também a essas dicas, porque isso serve para livro de estudo mesmo, tá? Tem gente que diz assim, eu não sei estudar.
tá? Eu recebo gente direto que diz isso. Eu não sei estudar, eu não sei como é. Pronto. Tem gente que diz, eu não sei estudar. E aí, essa é uma forma também de você aplicar aí nos seus livros de estudo, tá, gente? É um estudo. Eu levo os livros que eu leio muito a sério, tá? Não é um passatempo. A não ser que seja um romance ou coisa assim. E mesmo assim, tudo que eu leio, eu tento tirar algo que vai agregar na minha vida. Então, a gente não tá trabalhando aqui com livro de passatempo, que a gente tá lendo ali só pra passar o olho e pronto. Não. A gente tá lendo com o intuito de tirar proveito disso. Então, eu quero que vocês tenham esse marca-texto ou esse lápis comum. Quero que vocês tenham também do lado aí de vocês um caderninho, tá? Uma caderneta, qualquer coisa. E é até bom pra você que lê nos lugares, assim, por exemplo, você leva o livro pra ler no intervalo de uma coisa que você tá fazendo, ou você leva pra fila do banco, né? Vai no banco, então leva o livro e fica lendo lá enquanto te chamam. Então, você tendo uma cadernetinha pequena, uma canetinha ali e um marca-texto, né? Ou lápis comum, que dá pra grifar e dá pra escrever, não é um peso que você não possa levar pra todo canto, não. Leva junto. Não faz essa leitura só assim, eu tô lendo aqui e não vou escrever nada. Você precisa escrever, senão não vai ter sentido. E isso é pra gente colocar em prática um método, que eu falei, também comentei ontem, né? Que eu tenho um método que ajuda, facilita aí no entendimento dessa leitura, certo? Então, a gente vai trabalhar esse método. Ai, meu Deus, lá vem essas frases do filtro, que eu não sei nem que filtro é. Pronto. Ficou escuro aqui, por isso que eu apertei. Mas eu acho que é do celular mesmo. Vamos lá. Então, até aí tudo certo. O método, né? Essa primeira live, gente, não tem como eu pular isso. Não tem como eu pular essa parte. A gente precisa ter essas coisas em mente, porque não dá pra começar a leitura sem tocar nesses pontos, tá? E como eu falei ontem, eu tenho um método que auxilia aí nesse processo de entendimento da leitura. Então, eu coloquei até uma sigla nele, né? Que é leia. Quando eu criei esse método, quando eu listei as coisas que eu vi, a primeira letra formava justamente o nome leia, né? Pra minha surpresa, isso foi bem interessante. Então, ficou ótimo, porque aí dá pra você assimilar, né? Então, eu vou ver se eu escrevo aqui pra poder mostrar a vocês. Quem viu ontem na postagem, né? Deve ter percebido, né? Que é o nome leia. Só que cada letra dessa significa uma coisa, né? Que a gente tem. Deixa eu mostrar aqui. Leia. Acho que fica ao contrário aí pra vocês, né? Mas dá pra entender, né? Que é isso que eu tô falando, assim, que essa sigla e cada letrinha dessa vai significar uma coisa. Então, eu tenho essa sigla, leia. O L de quê? De ler. A gente tá fazendo uma leitura. Quando a gente vai ler, a gente tá ali passando o olho mesmo na palavra. A gente tá ali lendo, não tem o que explicar. Ler, é a leitura. Então, você lê, você começa a ler, mas você precisa entender o que você tá lendo, certo? Então, aí vem pra letra E, que significa entender. Entender, como é esse entendimento? Você precisa ler buscando a compreensão daquilo que você está lendo. E quando você nota que tem algo que você diz assim, eita, isso é interessante, não deixa passar. Não deixa, sua mente não vai gravar. De certeza, ela não vai gravar. Você diz, eita, achei bem interessante. Ai, meu Deus, ia cair daqui. Você diz, eita, gostei disso aqui, essa frase aqui foi legal. Então, você precisa destacar. Porque depois você vai dizer assim, não, depois eu olho de novo. Ou então, você acha que ficou na sua mente que você aprendeu aquilo. Não, você não aprendeu. Você não
absorveu aquilo, tá? A nossa mente, ela tem um tempo de descartar as coisas. E se você não fixar bem ali, ela vai descartar. Você diz, ai, mas eu ouvi um negócio tão interessante, mas já esqueci. Era muito importante, mas eu esqueci. Porque sua mente, ela descarta as coisas com o tempo, tá? Existe um tempo ali pra ela só guarda o que foi muito repetido ali, muito intensificado por você. Que é como se ela dissesse assim, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Mas ela precisa ver que você gostou mesmo, não é ela dizer assim, ah, interessante. Não. Tem que ser uma coisa que chama muita atenção. Então, você viu uma coisa interessante, você grifa, tá? Isso aqui é legal. Grifa, 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 vai grifando. Ah, mas eu acho tudo importante. Tá bom, então grife tudo. Grife tudo, sem medo. Grife tudo que você acha importante. Depois, com o tempo, você vai ver que você vai diminuindo. Você vai realmente grifando só o necessário. Mas, de início, se tiver que grifar um monte de coisa da página, grife, não tem problema, tá? Então, assim, começou a leitura, viu uma coisa interessante, grifa. Grifa, senão você vai perder. A sua mente vai deixar passar e depois você nem lembra do que você leu. Aí vai ter aquela coisa que quando você tá lendo, você achou importante, mas você achou mais importante do que o resto. Você diz, não, isso aqui foi uma sacada. Isso aqui, meu Deus do céu. Não, isso eu tenho grifado até de outra cor, porque não tem condições. Aí você fica fazendo um jeito de grifar diferente, porque foi um negócio ainda que chamou mais atenção. Pronto, essa coisa que chamou tanto sua atenção, que você diz, meu Deus, isso aqui, pronto, caiu a ficha. Isso aqui é altamente importante. Então, isso você não vai só grifar, você vai realmente dar um destaque maior. Que destaque é esse? Anotar. Aí você vai usar o caderninho e a caneta lá, o lápis. Então, você vai anotar. Anota do jeito que tá lá. Você anota do jeito que você puder pra lembrar daquilo, tá? Como eu falei, você vai esquecer. Não adianta você botar só uma coisinha assim, só um tópico. Não, você anote. Aquela frase lá que foi mega importante. Então, anota aquela, tá? E deixa lá anotadinho. E isso aí é a letra I, né? Que é o do interpretar. Você vai anotar. Você vai anotar e tentar entender o que você anotou, certo? Ver se tá de uma forma que depois que você for ler, você vai entender. Porque às vezes a gente pensa, isso aqui foi muito importante, vou anotar aqui um códigozinho pra eu lembrar depois. Aí depois de um tempo, você pega aquele papel e diz, anotei isso pra quê? Não tô entendendo nada. Então, assim, isso ali você precisa interpretar depois. Você precisa voltar para aquele papel que você escreveu depois de um tempo, talvez até no mês que vem, e lembrar, isso aqui. Então, de preferência, anota do jeito que tá no livro, certo? Porque aí não tem como você não lembrar. Então, não fica anotando código e não sei o que, não. Anota como tá lá. É como se você pegasse o que você grifou e tirasse dali e guardasse num cantinho pra você, que você não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Aí você coloca lá. E o A de aplicar. Você depois, né? Isso a gente faz depois. Como a gente tá lendo aqui devagar, como a gente vai ler por partes, você pode fazer isso nessas pausas. Por exemplo, digamos que hoje você vai ler, como eu disse, né? Até a página 38, que é o primeiro capítulo. Então, você fez isso, né? Leu, aí entendeu, grifou o que era mais importante, interpretou, anotou o que é mais importante ainda, pronto. Terminou essa leitura, terminou as 37 páginas, fez isso, aí você vai pegar o papel, fecha o livro, deixa ele lá, pega o papel, que tá só o que você anotou, alguma coisa você anotou. Você vai pegar aquilo e vai pensar na sua realidade. Como é que eu trago isso aqui que eu anotei pra minha realidade? Porque se eu anotei, é importante. Se eu anotei, é porque uma coisa que eu não posso esquecer. E se eu anotei, é porque é algo que eu preciso pra minha vida. É isso que você tem que pensar quando você tá lendo, que é algo que vai mudar a sua vida. Uma leitura muda a vida de uma pessoa? Muda. Se ela aplicar o que ela aprendeu. Então, não adianta você ler o livro, achou interessante, mas deixou pra lá e não fez nada com ele. Então, não adianta. Você não vai mudar nada da sua vida.
Por isso que eu digo, não é uma revistinha de passar o tempo, é uma leitura de verdade. Ah, mas ler 37 páginas vai demorar, porque quando é que a gente vai terminar? Não importa. A gente tá lendo para entender e aplicar, e não para passar o tempo. Vai ter gente que tem um ritmo de leitura mais avançado, que vai conseguir ler muito mais. Eu, por exemplo, eu consigo ler um livro de 100 páginas. Assim, sentar, ler e tal. Mas não é esse o intuito aqui. Não é a gente sentar e ler, não. A gente vai sentar, ler, entender e aplicar, certo? A gente vai fazer uma coisa de forma gradual. E sem contar que a gente precisa aqui conversar sobre o livro, sobre as coisas que a gente entendeu. Então vai ser uma leitura devagarzinho mesmo, no ritmo que der pra todo mundo, né? E também se desafiando um pouco, tá? Então, se é, por exemplo, né? Hoje é pra ler tantas páginas. Mas eu vou ler mais. Terminou o dia, ela não leu nem o que eu pedi, quanto mais o que ela queria, né? Então, faça do jeito que eu vou dizer, que você vai conseguir. Vai conseguir. Devagar, lendo, grifando, anotando e pensando na sua vida, tá? Vocês vão ver também, quem não começou a leitura, quando começar vai ver, que é um livro ativo. Ele é um livro que ele bota você pra fazer coisas, certo? Então, ele não é um livro de você fazer sem um lápis na mão, certo? Vai ter coisa de você anotar no próprio livro. Por isso que assim, quem vai receber o livro digital, né, que eu vou liberar para quem entrou agora, que não sabe da novidade, né, eu vou criar um canal no Telegram e vocês podem entrar lá que vai estar disponível o livro em PDF. Então você não tem como comprar, não tem ele acessível aí para você, não fica sem a leitura, lê ele no celular ou no computador. Aí você não tem como escrever lá, né? Até tem algumas coisas no celular que você pode digitar em cima, né? Mas enfim, se você não tiver como fazer isso, aí é que você precisa mesmo de um caderno, né? E uma caneta ali para anotar. Tanto o que o livro pede, como o que eu estou pedindo aqui, que é o que você não pode esquecer de jeito nenhum, tá certo? Então, vamos ler, entender, interpretar e aplicar. Trazer para a nossa realidade, certo? Então, preciso muito que vocês tenham esse em mente. O livro, o caderno, a caneta, o marca-texto, tá? Sem isso, fica uma leitura de passatempo, uma leitura aí de qualquer jeito. Você não vai lembrar para anotar depois, tá? Esse negócio de dizer, eu tô na correria que eu vou só ler. Depois, aí eu lembro e volto e grifo e anoto. Não vai acontecer isso. Você não vai voltar. Então, agora, eu peço também que isso não te limite, que isso não te paralise, tá? Porque às vezes você fica, eu só posso ler quando eu tiver como anotar, quando eu tiver com... Então, dá, gente, até no carro você dá um jeitinho ali de anotar, de fazer algumas observações. Ou então tira uma foto. Agora, cuidado nessa foto, porque a gente também tira a foto e deixa pra lá. Então, se não, realmente não tiver como, às vezes, por exemplo, já aconteceu de eu estar com Valentina no braço, realmente não tem como eu anotar. Eu tava lendo, aproveitando o tempo ali, que eu tava só com ela no braço, eu lia, dava até pra grifar, mas não dava pra anotar. Então, eu ia tirar uma foto do meu celular, daquela parte que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Mas eu coloco num álbum, já deixo separadinho. Por quê? Porque se você deixar só na galeria solto, vai perder. Você não volta mais, você não aplica, você não faz nada. Então, respeitem os desafios que a gente vai propor aqui. É pouquinho por semana, por dia, tá? É pouca coisa por dia. É realmente para que vocês aprendam a ter o hábito. Um hábito, ele não é uma coisa que você faz uma vez na vida. Hábito é uma coisa que você faz todo dia. Então, eu gosto de ler. Ler quando? É um hábito? Eu leio assim, no domingo eu pego uma coisinha pra ler. Aí, às vezes quando dá, assim. Então, isso não é um hábito. Hábito é aquilo que você faz sempre. É aquilo que você faz com frequência. E todo dia. Então, assim, quer criar um hábito, você tem que ler todo dia. E, assim, eu trabalho muito também no ritual matinal, essa questão da leitura. E é todo dia, gente. É todo dia, nem que seja 2 páginas. Mas é todo dia. E você vai ver que lá na frente você vai estar mais à frente. Você vai estar bem à frente de quem lê um pouquinho no domingo quando dá.
Então, quem lê todo dia, nem que seja uma página, vai estar mais à frente, tá? Porque em 30 dias você já leu aí um bocado. E dá pra ler mais de uma página. Vocês tirarem um tempinho ali, uns 10 minutinhos no dia, dá pra você ler um bocado, certo? Vai depender também do seu ritmo. Uma coisa importante, tem gente que lê muito rápido, tá? Essa pessoa tem que ter cuidado. Você tá entendendo o que você tá lendo? Porque se não tiver, pra mim não adianta de nada. Eu, por exemplo, eu hoje assim, eu acho que eu leio não tão lento quanto eu lia antigamente, mas eu não leio rápido. Eu leio no meu ritmo, de uma forma que eu entenda, certo? Então não adianta, pra que ler rápido? E se você ler devagar, beleza, mas você tá entendendo o que você tá lendo? Agora ficar lendo também, lê uma frase, aí para, aí vai fazer uma coisa. Aí vai conversar com alguém. Aí quando volta, não, eu parei aqui. Mas já esqueceu o que você leu antes, né? Porque lê tão devagar que tá parando e não tá dando sequência à leitura, tá? E principalmente o início, tentem pegar um ritmozinho, porque no início é a maior tendência que a gente tem de parar, de desistir. Porque o início, o livro tá tentando ali lhe conquistar, o livro tá iniciando. Tem livro, inclusive, que só fica bom do meio pro fim. Não é o caso desses, eu gosto já de cara. Mas vou dizer outro, que é da mesma linha, que é o Poder da Autorresponsabilidade. Eu confesso que ele tá. O Poder da Autorresponsabilidade, eu comecei a tentar ler ele no iniciozinho do meu processo de desenvolvimento pessoal. Então, eu tava começando ali a investir no meu desenvolvimento, investir em autoconhecimento. Aí peguei o livro O Poder da Autorresponsabilidade pra ler. E eu achei ele um saco. O início era muito chato e eu ficava, meu Deus, eu tentei um ano todinho, assim, começar a ler ele. Eu começava e não terminava, começava e não terminava. Porque eu lia uma página e parava. Aí eu achava chata, deixava pra lá, ia dormir, não sei o que, e adiando. Quando eu realmente peguei e fui, né, no meio do livro, assim, é uma coisa, eu não sei nem explicar, porque hoje ele é tão forte que hoje eu aplico ele na mentoria. Todos os meus mentorados recebem esse livro, é obrigatório esse livro na mentoria, certo? Então, assim, do tanto que ele é transformador, agora o início, ele é chato. O início é chato. Então, você, às vezes, se depara com o início meio devagar ali, aí fica parando e nunca vai conseguir. Então, principalmente esse início, dê uma continuidade, diga assim, eu vou sentar aqui pra ler, eu vou ler até a página tal. E só levante quando ler até ela. Porque vai ter um tesourinho ali escondido, mas você só vai saber se você for até lá, certo? Então, às vezes, tem isso também, os livros, né? Esse é o... Até o prefácio dele é interessante de ler, assim, né? Tem gente que pula também, não, eu leio tudo. Eu leio o prefácio, a apresentação, a introdução, tudo faz parte do livro. Tudo tem um porquê de estar ali. Então, mas às vezes é chato o início. Então, vai no embalo. Tenta ler o máximo, principalmente no primeiro dia. Porque aí depois vai fluir, tá? Então, essas observações... Então, leia no seu tempo, vá por partes, vamos seguindo os desafios, vão ter desafios, tá? Não é pra aplicar na vida? Então, hoje já tem desafio pra vocês. Hoje já tem desafio aí sobre o livro. Vamos lá. Uma coisa também importante pra você gostar do livro, né? Não atire no escuro. Não pegue um livro aí olha assim pra ele, isso é bom, vou ler. Não. A gente tem muito esse negócio, essa frase, né, que a gente escuta que é não julgue o livro pela capa. E realmente, não julgue o livro pela capa. Tem livro que a capa é bem... E quando você... Filme também, assim, série. A série que eu tô assistindo mesmo agora, né? Que eu vou trazer aqui pra vocês. Porque, meu Deus do céu, é muita sacada que eu tô tendo nessa série. Que é o Sobrevivente Designado. Esse título eu já tinha visto, muitas vezes. Nunca me chamou a atenção. O Sobrevivente Designado, sim. Não sabia nem do que se tratava. Então, nunca me chamou a atenção. Eu nunca tinha parado pra assistir. Até que eu fui ver, né? E fui pesquisar e tudo sobre ela, né? Uma pessoa me falou também sobre essa série.
E eu estou fascinada, eu já tô terminando. Não tá com uma semana que eu comecei. Eu já tô terminando, né? Ela tem 3 temporadas, mas ela é fantástica. Eu tive muitas percepções, mas porque eu me permiti conhecer. O livro também é assim, às vezes a gente vê o título e não chama atenção. Ou a gente vê um título muito bacana e o livro nem é legal. Então, quando você pegar um livro para ler, antes da leitura, você precisa ter uma noção geral do que é o livro. Porque, olha, vocês vão perceber, principalmente quem não leu ainda, quem não começou a ler o livro, vocês vão perceber que eu falando aqui, né, quando eu começo a falar do livro, falar do tema, do conteúdo, que vocês depois forem ler, vocês vão ver que é outra realidade. É como aconteceu comigo na série. A pessoa me contou como era mais ou menos, por que eu tinha que assistir. E quando eu fui assistir, foi uma coisa que abriu minha mente. Se eu tivesse ido assistir só, sem ninguém ter me dito nada, talvez eu não tivesse essas percepções, certo? Então tem isso também. O livro, eu falando aqui pra vocês e depois vocês lendo, vocês vão assimilar mais do que, por exemplo, se você fosse ler só aí sem nenhum acompanhamento. E tenha uma noção do que vai se tratar o livro, tá? Qual é a relevância dele, quais são os comentários sobre ele, o que é que esse livro traz de bom. Você precisa ter uma noção geral, não vai atirando no escuro, vou pegar pra ver se é bom, começar a ler, não entende nada, não sabe nem do que é que o livro fala. Então você precisa ter uma noção geral. Então, antes de pegar esse livro, que eu botei umas enquetes lá, né? Eu até disse mais ou menos do que se tratava, já pra vocês terem essa noção. Porque tinha um livro, né, na enquete que eu coloquei, tinha O Maior Segredo. É um livro maravilhoso e nem eu sabia do que se tratava, né? O Maior Segredo. Então eu fiquei, eu já tinha lido antes O Segredo, então eu já tinha uma noção mais ou menos. Mas quando eu comecei a ler O Maior Segredo, já foi uma nova descoberta assim na minha mente. Mas eu tive que pesquisar primeiro. A gente não pega um livro e só pelo título vai e ler, não. A gente precisa ter essa noção aí direitinho. A gente precisa entender do que se trata, do que a gente vai encarar, tá? Bom, então dito isso, a gente vai começar agora. Vamos agora, de fato, né, comentar sobre o livro desse primeiro dia aqui. Que falei muito, né? 40 minutos só falando sobre esse método da leitura, mas que é importante. Se eu não falasse, acho que ia ser mais difícil, principalmente para quem tá começando. Eu não tenho interesse aqui de estar comentando o livro para quem é expert, que já leu uns milhares de livros, que não sei o que, e que sabe de tudo. Não, a minha intenção é pegar aquela pessoa que diz eu nunca li um livro e fazer essa pessoa ler. Então, pra mim, interessa mais, certo? Então, vou explicar sim, vai ser devagar, vai ser no nosso ritmo, porque a minha intenção é provocar uma mudança em quem não consegue fazer uma leitura, ou quem não tem essas percepções de como fazer uma boa leitura, quem não tem o hábito de ler, certo? E não a pessoa que já acha que tá tudo ok, então pode contribuir, que ajude a gente também, certo? Mas eu quero pegar essa pessoa que quer criar o hábito de ler, tá? Então, deixar isso claro. Por isso que eu demorei esse tempo falando desse método de entender a leitura, certo? E agora vamos lá. Bom, assim, realmente, o primeiro, esse início aí do livro, como eu falei, eu acho interessante até o iniciozinho, o prefácio, né? Inclusive, o prefácio dele é escrito por, se não me engano, é Robert Chiniachik. Deixa eu ver se é mesmo. Se eu tô confundindo com outro. É ele mesmo. Pra quem nunca viu, pesquisa aí no Instagram. Ele é brilhante também. Ele é um grande estudioso dessa área de desenvolvimento humano. Ele é médico, palestrante e escritor. Robert Chiniachik. Ele também tá nos cursos que Paulo Vieira faz. Ele também participa de alguma forma, assim. Às vezes ele faz tipo umas convenções, né, com convidados. E sempre tem palestra dele. Ele é muito inteligente, né? Ele dá uns cursos também gratuitos aí no Instagram. Então, pesquisem. E ele falando desse livro, né? Então, o prefácio, ele vai falar ali um pouco desse livro. Tá? Dá tipo
as percepções dele, né? Por que ele acha que a gente deveria ler? E já começa assim. Então já é interessante porque você vê uma pessoa altamente inteligente falando desse livro, certo? E uma coisa interessante que ele fala no livro é o quanto a gente acha que para ter uma vida boa, a gente não pode ter problemas, né? E ele fala disso, que não, crise a gente sempre vai ter. Inclusive, ele joga pra gente assim, né? Tipo, você com certeza, você que está lendo, está passando por alguma crise, está passando por alguma dificuldade nesse momento. Ou o seu país está em crise, ou sua vida está em crise. E realmente, a gente sempre está em crise em alguma coisa, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente sempre tá com alguma área que tem um problema ali que a gente precisa resolver. A gente nunca tá 100%. Então, a gente precisa ter essa noção que as coisas nunca vão estar perfeitas pra gente começar, pra gente agir, pra gente fazer ali o que precisa ser feito, certo? Então, ele joga também isso, né? Que esse livro ele vai te ajudar nessa questão de enfrentar, seja qual for o problema que você tem. Porque vai ter sempre algum problema. Então você tem que enfrentar, você tem que agir independente dessas coisas que você tá passando, do que o mundo tá passando naquele momento, certo? Uma coisa importante também que é a diferença, né, entre ambição e ganância. O livro fala muito de ambição, mas que tipo de ambição? Ambição é quando você quer persistir ali atrás dos seus sonhos, atrás de uma vida abundante, atrás de coisas realmente significativas, né? Onde você dá ali seu potencial máximo para ter uma vida melhor. E ganância é quando você quer poder, né? É quando você quer passar por cima das pessoas, é quando você quer ter poder sobre as coisas. Então, uma coisa é diferente da outra. A gente escutou muito, e isso até pode ter se tornado uma crença limitante em você. Bom dia, seja bem-vinda. Vamos chegando, tá? Vamos chegando que a gente começou agora a discutir o livro, tá? A gente ouviu muito, principalmente ao longo da vida, né? Desde a infância, que as pessoas é ambiciosa, eita, fulano ambicioso. Então a gente começa a colocar essa palavra como uma palavra negativa, né? Então a gente diz assim, ambição é ruim. A gente vê uma pessoa que tem muita vontade de correr atrás das coisas, mas também é muito ambiciosa, tá bom já, né? Não precisa ter mais, não, já tá bom. Então a gente escuta muito isso e isso se torna uma crença limitante. Não tá bom. Se você pode melhorar, então melhore. Não tem isso de se ficar bom, se ficar melhor vai estragar. Tá bom, eu não vou fazer mais nada, porque não se mexe em time que tá ganhando. Se mexe sim, se ganha mais, corre mais atrás das coisas, tenta buscar melhorar mais, certo? A nossa vida, ela tá em movimento constante. Se a gente parar, o mundo, ele arrasta a gente, né? As coisas vão e a gente vai assim, atordoado. Então, a gente precisa sempre buscar mais. Essa ambição, ela não é ruim. É ruim quando é ganância. Quando a gente quer passar por cima das pessoas, quando a gente quer poder a todo custo, poder pra, às vezes, fazer o mal. Não. Ganância é ruim, mas ambição não. Ambição é você correr atrás, é você querer estar à frente, você querer estar à frente né, da sua vida, dirigindo a sua vida, tendo controle sobre ela, persistindo atrás dos seus sonhos. Certo? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque é uma palavra que é usada muito durante o livro, e a gente vai falar sobre ela depois também, que é essa palavra ambição. E aí vocês vão ver o quanto isso está instalado de forma negativa na nossa mente, por conta de crenças limitantes, certo? E uma coisa importante, que já é dita bem assim no início também, até por Shinyashiki, que o livro ele traz duas coisas importantes para você ter sucesso. Um é você aprender que você tem potencial, tá? Acreditar no seu potencial. E a outra é que você precisa de um método. Então, é o que eu mais falo, né? Que inclusive até aplico coisas desse livro na mentoria. Mas o que é mais importante? Que eu falo sempre, a gente precisa de método. A mentoria tem um método, certo? Tudo que é importante tem um método,
tem ali, tem um ritual, tem uma coisa pra você seguir. Não é assim aleatório. A nossa vida, ela precisa de rotina. Por quê? Porque não é uma coisa aleatória. Não é uma coisa sem importância. A gente vai pra igreja, vai pra, né, uma celebração, um culto, seja lá o que for. Ali tem uma sequência, ali tem um método, ali tem um ritual, ali tem um planejamento. As coisas importantes, né? Um casamento tem todo um ritual, tem um método, né? Tudo assim, uma audiência, tem um método. Não é de qualquer jeito. Coisas importantes, elas têm método, elas têm rituais, elas têm pontos ali, elas seguem uma linha ali racional, elas têm uma coisa ali a ser cumprida. Então você precisa trazer isso para a sua vida. Sua vida ela não pode ser sem método, sem ritual, sem estratégia, sem nada. Senão você vai viver pelas emoções. Que a gente precisa aliar a parte emocional e a parte estratégica na nossa vida. Então se a gente vive só com a emoção, vai ter dia que vai ser ruim e a gente vai ficar deitado na cama. A gente vai querer faltar ao trabalho, a gente vai querer viver da forma que a gente estiver assimilando, porque a gente está lidando com as emoções. A gente não pode ser assim. A gente precisa trazer o método, trazer a responsabilidade, o compromisso, os rituais para a nossa vida como um todo, certo? O que é importante tem método. Então, sua vida é importante, precisa de método. E o livro, ele fala, ele vai trazer uma forma de você se conhecer para acreditar no seu potencial e também uma forma de criar um método, de ter um método. Não exatamente criar, mas seguir um método que muitas outras pessoas fazem e tem sucesso. Então, melhor ainda do que você criar é você seguir um que já deu certo, né? Então, existe um método que já deu certo, que outras pessoas já aplicaram. A mentoria, por exemplo, é isso. A mentoria eu trago coisas que eu apliquei, que eu aplico, que eu vivo, que dá certo. Então, eu digo a você com segurança, eu digo, olha, você pode fazer do seu jeito, pode dar certo. Agora, se você fizer desse aqui, eu tenho certeza que vai dar, porque deu certo pra mim, deu certo pra fulano, pra ciclano, pra todo mundo que tá na mentoria deu certo. Então, vai dar certo pra você. Então, é como você tem até aquela frase, né? Ser inteligente é você aprender com seus erros, mas ser sábio é você aprender com os erros dos outros. Então, existe um método que várias pessoas já fizeram, já aplicaram e que conseguiram realizar grandes coisas com isso, conseguiram se superar. Então, pega esse método e aplica. Então, esse livro, ele traz isso. Ele traz métodos para você aplicar na sua vida e melhorar, porque outras pessoas já aplicaram. Inclusive, ele já começa até dando exemplos, trazendo depoimentos, tá? Ele traz 3 depoimentos de pessoas que aplicaram essas coisas que ele ensina no livro. Então, assim como a mentoria, né? É você se dispor, se permitir aplicar aquilo que está sendo passado para você, certo? E aí, uma coisa importantíssima, que é dita também no início do livro, e que a gente precisa ter isso em mente para nossa vida, tá? É o quanto a gente tem já dentro da gente os recursos suficientes pra gente realizar o que a gente quiser. A gente já tem. Talvez você esteja faltando algum conhecimento, alguma coisinha pra encaixar ali a peça, né? O resultado que você não tem é fruto de algum conhecimento que te falta. Mas o potencial, os recursos, eles estão em você. Talvez você não tenha ali o conhecimento de usar esses recursos, mas eles já estão dentro de você. Então não existe isso de eu só vou fazer as coisas quando eu me formar, quando eu tiver um emprego melhor, quando eu isso, quando eu aquilo, quando... Não. Quando você tiver o conhecimento de aplicar aqueles recursos que você já tem, você precisa agir. E isso aqui é um conhecimento. A leitura do livro proporciona a você usar o que você já tem. Você está tendo um conhecimento ali que vai ajudar você a usar o que você já tem dentro de você. Você não precisa de mais. Você não precisa buscar fora. Você não precisa ficar esperando o tempo certo das coisas. Não, já é tempo, tá? Hoje vocês já vão ver, já vai ter coisa para aplicar. Já vai ter desafio, tá bom? Então, você tem os recursos suficientes para realizar o que você deseja dentro de você, tá? E o primeiro capítulo do livro, né? Até o nome do capítulo é Acorde, tá? O nome do primeiro capítulo
é acorde. Então, hoje é isso que a gente vai trazer aqui. Essa ideia do acordar para a vida, tá? Esse primeiro capítulo, ele faz uma autoanálise. É um momento que você vai parar e acordar de fato. Você tá aqui assistindo, né? Até colocar aqui, isso é pra mim. É aquele estalo que dá assim, eita, isso foi pra mim. Então você acordou. Isso é acordar. É quando você acorda e enxerga a sua realidade. Porque a gente às vezes parece que vive dentro de um sonho, né? A gente vive dormindo ali, acomodado. De repente acontece uma coisa pra gente acordar. Pra dizer assim, epa, olha a minha realidade aqui. Olha eu sentindo a minha realidade. Acordei. E você precisa acordar de verdade. Você precisa parar e ver. Olhar para a sua realidade. Não é um sonho e nem é um pesadelo. Acorde, porque isso é realidade, tá? Isso que você tá vivendo, se for bom, se for ruim, isso é a realidade que você tá enfrentando naquele momento. Se você quer fazer o que com aquilo? Como é que tá a sua realidade? Então, esse livro, ele traz muito isso, né? Inclusive, como eu falei, ele é um livro ativo, né? Um livro que você é colocado ali. É um livro prático, ele quer que você interaja. Então, esse primeiro capítulo, ele vem com algumas coisinhas para você responder no livro. Então, ele traz uns questionamentos, né? Sobre como você tem se colocado diante da vida. Qual tem sido a sua atitude diante da vida. Então, essa hora de acordar e olhar. Deixa eu ver. Às vezes a gente fica pensando, né? A gente pensa tanto na vida que a gente quer ter, que a gente esquece de viver a realidade. Então, muitas vezes a gente fica achando assim, eu quero ser isso, eu quero ser... E o que você é hoje? Como é que as pessoas estão te vendo hoje? O que você está fazendo na sua vida hoje? Porque se você se perder muito nesses sonhos, nessas coisas que a gente acha que a gente, quando nota, tá vivendo uma vida completamente diferente. E aí, que resultado você está tendo? Os resultados, eles são frutos das suas atitudes. Não adianta. Não, mas é porque eu tô num momento assim, aí daqui a pouco eu vou... Esse daqui a pouco, ele fica demorando, e você tá sendo aquilo ali que você tá fazendo naquele momento. Não fica projetando assim, que, eu sou uma pessoa não sei o que, aí idealiza, né, o que você quer ser. Não, na verdade, você tá sendo o que naquele momento? Então tem que ter muito esse acordar para o que você está sendo ali naquele momento. Você não está tendo resultado de nada, então é porque você não está fazendo nada. Então, a gente precisa encarar essa realidade do que a gente está vivendo, que não é absoluta, tá? Quando eu falo realidade, não é uma coisa absoluta. Você precisa olhar para essa realidade para mudar ela, se ela estiver ruim, certo? E realmente botar em prática aquilo que você se vê, né? Aquilo que você... eu quero ser assim. Eu tô assim no momento, mas eu quero ser de tal jeito. Então seja, que a realidade tá acontecendo agora, certo? E se essa realidade se repetir muito, ela vai ser você. E pronto. Então, o livro começa questionando isso, né? Então, esse primeiro capítulo, ele já traz, até pra você marcar um X lá, em como você tá, né? Como é que tá a sua vida. E ele traz essa questão da atitude. Que atitude você está tendo diante da vida? Né? Ele pergunta, você está sendo o capitão do barco da sua vida ou o marinheiro que espera as ordens? Você está tendo autonomia para dizer assim, não, isso aqui eu resolvo, é assim. Ou você fica só esperando e se adaptando aos comandos que a vida lhe dá. Quando eu digo a vida, às vezes seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, seu trabalho. Você fica ali se adaptando, fazendo como eles estão mandando você fazer. Você não pega as rédeas da sua vida e diz assim, não, é assim, minha vida é assim, minha rotina é assim, meu método é esse. Você fica assistindo as coisas, né? Será que é você que escreve ali sua vida? Que diz, não, eu vou viver assim, eu decido viver assim. A gente às vezes espera demais, fica só adiando, fica idealizando, eu queria ser assim e não faz nada pra ser, certo? Então,
hoje já é importante que você não deixe isso passar. Analise, pare, certo? Se analise hoje e veja qual é a sua atitude diante da vida. Você é aquela pessoa que está só esperando alguma coisa acontecer, receber um comando de como agir? Ou você realmente está disposto a acordar de fato, olhar para a sua realidade e agir e ver como é que está a sua vida? Ver como é que você quer que realmente seja a sua vida. Então esse livro ele traz essas provocações aí para que você pense em como está a sua vida. E assim, gente, uma coisa importante também. Se você não quer se permitir, não quer fazer essas coisas, não quer parar para pensar na sua vida, você quer ir passar por cima de tudo, você não quer parar, às vezes para responder o que o livro está perguntando, às vezes para fazer um desafio que eu vou propor aqui. Se você não quer isso, você não quer se permitir, então não tem nem pra que você tá aqui. Não tem pra que você fazer nada. Nem tem pra que você se reclamar, tá? Porque a gente reclama de uma coisa que a gente quer mudar, tá? Você reclama, isso aqui tá ruim, então mude. Porque ficar parado, só olhando, faz aquela leitura, tem esse negócio para eu não vou responder, não. Aí vai passando. É assim que você tá agindo com tudo na sua vida, né? Você tá deixando passar tudo. E daqui a pouco vai precisar de quê para você agir? Para você acordar, como o livro fala. Então, para e faz isso. É uma oportunidade, gente, isso aqui. É uma oportunidade pra gente ressignificar coisas, pra gente olhar pra nossa realidade, pra gente se conhecer. Coisas que a gente vai ver aqui durante essas lives, que eu só levo pra mentoria. Que eu chego, pego a pessoa, ó, eu tenho que fazer assim, assim. E a gente vai ver aqui nessas lives de forma gratuita. Vocês vão ver, vão ter acesso a isso nos livros. Se a gente levasse mais a sério tudo que a gente faz, a gente conseguiria sozinho resolver tanta coisa. Tá tudo dentro de você, como eu falei, os recursos estão dentro de você. Mas às vezes você tem essa dificuldade de agir, de acordar, de olhar para sua realidade, de mudar as coisas. Então aproveita isso aqui e faz. Então, se eu tô dizendo, pare e olha, como você tem se colocado diante da vida. Não é só pra ser uma frase bonita e você ficar aí parado, não. É pra você pensar. Você pegar um papel e anotar como tá a sua atitude diante da vida. Ah, eu tô sendo uma pessoa que eu só faço sonhar, deixo as coisas pra lá, não tô agindo em nada. Ah, eu tô sendo uma pessoa que tô agindo, tô correndo atrás dos meus sonhos. Ah, eu sou uma pessoa que precisa que todo mundo venha me dizer o que é pra fazer, porque eu não sei fazer nada. Ah, eu tô sendo uma pessoa que tô perdendo meus filhos, tô perdendo meu casamento, tô perdendo a convivência com as pessoas que eu amo, porque eu fico parada, vendo a vida passar. Quem é que você tá sendo? Qual é a sua atitude dentro da vida? Então, é pra parar e anotar. É pra parar e se enxergar. Esse momento é de choque mesmo. É de acordar. O primeiro capítulo do livro é acorde. Se você não passar por essa fase, não tem como não tem como ir para as próximas. E olha uma coisa, quem pula fase, repete fase, tá? Quem pula fase, repete fase. Você chegar lá na frente, você vai querer voltar. Você vai ter que voltar. Então não pule fase. Faça, respeite. Se é pra perguntar, se é pra dizer como é que tá a sua vida, diga agora. Tá? Precisa girar essa chave, exatamente. É um acordar, é um virar de chave que a gente tem que dar na nossa vida. E esse livro traz isso, ele propõe isso. Então, vamos pegar e virar essa chave, tá? E uma frase muito provocativa que tem no livro e que tem todos os cursos de Paulo Vieira, né? Inclusive eu já fiz vários cursos dele. Que eu trago para a mentoria, que é uma frase muito dura, mas que precisa ser dita e que a gente precisa começar a pensar nela de hoje, tá? Que ela já aparece também no início do livro, que é que cada um tem a vida que merece. Aí começa, né? Não, mas eu não mereço. A vida... Ah, meu Deus, já
as frasinhas de novo aqui. É porque esse filtro, ele tem umas frases. Cada um tem a vida que merece. É dura essa frase. Não, eu não tenho a vida que eu mereço, não. Eu mereço mais, meu Deus. Ai, como eu mereço. Aí fica ali, se lamentando. Eu não mereço essa pessoa que eu tenho do meu lado. Eu não mereço essa casa. Eu não mereço viver assim. Eu não mereço essa... Cada um tem a vida que merece. Você precisa acordar pra isso também. Por que cada um tem a vida que merece? Porque é a vida que você tá agindo pra ter. Quando eu perguntei como você tem se colocado diante da vida, como tá sendo sua atitude diante da vida? Aí você diz, eu tô vendo a vida passar, eu tô deixando as coisas pra lá, eu fico deitada, eu fico sem saber o que fazer, eu fico vendo aí meus filhos, meu casamento, tudo se perdendo e não faço nada, eu fico vendo aí meu emprego indo pelo ralo, eu fico sem saber o que fazer. Pronto, você tá... Aí, essa vida, qual é a vida que você tá vivendo? Com certeza você tá com problema com os filhos, com o casamento, com sua casa, com o seu trabalho. Então, essa é a vida que você merece. É a vida que você tá fazendo por onde ter. Tem aquela história do fazer por onde? Mas eu não queria ter uma pessoa assim na minha vida. Você está tendo porque você está agindo pra ter. Essa pessoa não dá certo na minha vida, então dê um jeito de se livrar dessa pessoa. Então, mude, que a pessoa tem duas opções. Ou ela muda também pra lhe acompanhar ou ela sai de cena. Então, vamos parar a partir de hoje de colocar a culpa nas coisas e nas pessoas. É a gente que tem que se responsabilizar por nossa vida. Vocês vão ver mais pra frente, tem um capítulo que fala só de autorresponsabilidade. A gente vai falar muito disso. Eu vou explicar mais. Mas de agora, já pra gente se analisar nesse acorde, será que a gente fica colocando demais a culpa nos outros, dizendo que eu não mereço isso, eu não mereço, mas eu estou fazendo por não merecer. Eu não tô agindo pra mudar nada na minha vida. Então, como é que tá sendo essa minha realidade, né? E eu vou contar até uma historinha pra vocês de mim, né? Trazer pra minha realidade, trazer pra uma história real aqui. Que há um tempo atrás eu tinha muito essa visão de que eu dependia muito das coisas da vida pra que as coisas dessem certo pra mim. Então, isso era em tudo. Era nos meus estudos. Eu sempre dava um jeito de dizer por que, por exemplo, eu tava tentando vestibular, né? Que eu não passava. Eu tentava uma forma de culpabilizar as coisas, né? O mundo, por eu não ter passado. Eu tentava me vitimizar dentro de casa com alguma coisa errada, porque eu não queria errar, então eu botava a culpa em alguma coisa, em alguém, nos meus relacionamentos, né? Mas eu sou tão boa e não sei o que, e a pessoa faz isso comigo. Então, isso era eu me vitimizando, eu não enxergando que eu precisava tomar uma atitude. Isso nas minhas amizades, isso em todas as áreas da minha vida. Em todas. Que a gente tem, a gente acha às vezes que a gente merece mesmo sem fazer nada. Quer dizer, eu sou uma pessoa boazinha, eu mereço tanta coisa. E eu dizia muito isso assim, eu mereço ser feliz. Eu tinha essa frase, né? Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Mas o que era que eu estava fazendo para ser feliz? Eu estava vendo a vida passar e era assim que eu queria ser feliz? Então, muitas coisas da minha vida demoraram para acontecer porque eu esperava demais. Então, eu ficava refém das coisas. Eu ficava refém das pessoas, refém do clima, refém de tudo. Eu não provocava que as coisas dessem certo. Eu não provocava ali que ia acontecer coisas para eu ficar feliz. Eu ia fazer minha própria felicidade. Não, eu deixava as coisas acontecerem por elas mesmas. Porque eu achava assim, eu mereço.
A gente merece aquilo que a gente faz para merecer. Aquela atitude que a gente tem. E quando eu entendi isso, né? Você tem a vida que você merece. Isso foi um baque, assim, né? Então, essa frase, ela é dura, mas ela é muito importante. O que você tem feito para ter a vida que merece? E que vida é que você merece? Que vida você tá tendo? Então, a gente precisa acordar desse sonho ou desse pesadelo que a gente vive, que às vezes a gente vive num mundo de fantasia mesmo, e a gente não acorda pra ver assim, eita, a minha realidade. Então, hoje, né, essa live, nesse contexto aí, desse início do livro que a gente tá analisando, tragam muito isso, de que vida eu estou vivendo. É a vida que você merece. Você tá vivendo a vida que merece. Você tá fazendo o quê pra merecer uma outra vida, caso essa que você tá vivendo não seja boa? Então, vamos pensar qual a atitude que a gente tá tendo diante da nossa vida. O que a gente tá fazendo pra mudar. Como é que tá? Eu quero que você se analise, que você acorde mesmo e olhe com consciência pra sua realidade. E enxergue, tá? Como é que tá. E assim, uma coisa muito importante é a gente entender que às vezes a gente tá... Eu até disse no início da live, né? A gente sempre vai ter algum problema na nossa vida, né? Ou o mundo tá em crise, ou é a política, ou é a economia, ou é dentro da nossa casa, alguma coisa sempre tá errada. Sempre tem algum problema. E problemas vão sempre existir. Eles nunca deixam de existir, certo? Só que a gente precisa encará-los, viver, né? E a gente precisa ter em mente que não é pra gente aceitar as coisas ruins. A gente não tem que aceitar coisa ruim. Não tem que aceitar o pouco. Até o livro traz, né, uma passagem da Bíblia que diz que Deus nos fez para ter vida e vida em abundância. Então, tudo que não é abundância é disfunção. Se a gente não tem abundância naquela área, ela está em disfunção. Não é normal. O normal é ser bom. O normal é ser abundante. Às vezes eu trago na mentoria, né, a roda da vida, de como é que tá as áreas da sua vida, aí preenche lá tudo, aí fica aqueles buracos, né, em algumas áreas. Aí eu digo, a gente precisa melhorar. Você diz, mas não tem como tá tudo bom, né? A gente vai sempre ter problemas, mas não é o fato de não ter problemas, é como você tá lidando com eles. E o que quando eles estão interferindo, porque também vamos lá. Você tem ali dentro de sua casa, tem uma discussão, vocês discordam de alguma coisa, aí vocês vão, conversam, cada um mostra sua opinião. Isso é uma coisa. Agora, é uma briga de cachorrada que um bate no outro e não sei o que. Isso é disfunção. Então não é que a vida vai ser perfeita, todo mundo vai concordar com o que você diz, ninguém vai falar o que você não quer, a vida é perfeita, vai dar tudo certo, você vai acordar feliz e sorridente, com disposição para tudo. Não é assim. Abundância, você continua tendo, às vezes, dificuldade de acordar cedo, mas você diz, não, mas eu consigo. Aí você age, cria força, levanta, cria de sua disposição. Tem coisas que você tem que criar, não vai cair do céu. Cria ali uma disposição. Aí, vai conversar com sua família. Ei, mas isso aqui tá errado. E tá errado. Isso aqui, aí conversa, isso aqui, mostra uma solução ali. A vida é assim. Não vai ficar perfeito e todo mundo se olhar e ficar, oh, que lindo. Você tá certa. Oh, tá tudo lindo. Não é assim a abundância. A abundância é mesmo você tendo coisas que você não concorda, dificuldades para fazer uma coisa e outra, mas é você tá ali agindo e você tá bem, você tá em paz nas áreas da sua vida, certo? Então, não tem como eu estar bem em tudo. Tem sim, faça as coisas. Tem isso aqui nessa área, no meu trabalho, tem uma coisa ali me prejudicando, eu vou lá, vou mudar, vou tentar dar um jeito. Na minha família, eu vou resolver aquele problema. Em tal área. Então, sempre vai ter coisas pra gente resolver. Mas uma coisa é você estar bem, tá em paz. Não, eu tô em paz, a gente tá bem. Agora, tem uma coisa em outra que a gente discorda, tem isso aqui que a gente precisa resolver.
E outra coisa é você tá péssimo, como eu pego às vezes na roda da vida e boto pra pessoa dar uma nota, né? Pra aquela área, botar 2, botar 1. Tá ruim desse jeito, tá muito crítico. Porque a gente tem as escalas, né? É bom, muito bom, pleno, crítico, muito crítico. Então às vezes a pessoa botar muito crítico, tá quase 0. Tem gente que diz assim, não, nem tem 0 na escala. Mas tem gente que diz, eu queria botar 0. Então essa área nem existe. Isso é uma disfunção. Então a gente precisa ter cuidado com isso e entender que a gente nasceu para ter vida e vida é abundância. Então o que não é abundante é disfunção, tá? É disfunção, tá errado, não é normal. E aí é muito interessante que o livro traz até características do nosso dia a dia, né? Ele traz a cena de, não vou dizer tudo assim, mas ele traz uma cena de um pai que chega em casa, né? Os filhos não abraçam, não beijam, isso aqui. E ele, mas é normal, o jovem é assim mesmo. Não, não é normal. Não é normal, é comum. É comum a gente ver as pessoas não se abraçam, as pessoas não conversam, as pessoas dentro de casa não sentam todos juntos pra comer na mesa. Na casa a gente tem uma regra, né? Café da manhã tem que ser todo mundo junto. Que é a hora que a gente tá junto em casa. Às vezes almoço, né? Cada um, meu esposo tá no trabalho, às vezes eu tô em outro canto, então a gente não consegue. Mas estando em casa, a gente come junto. É nosso momento, é ali a partilha. Qual é a explicação para estar todo mundo dentro de casa e cada um ir pra mesa comer sozinho? Ou cada um num canto da casa? Vocês moram juntos mesmo ou não? Ou só dividem o mesmo teto? Igual um pensionato, assim, que cada um tem seu canto. Então, começa a olhar como é a vida na sua casa. A gente vai... Vocês vão ver, o desafio de hoje vai ser dentro de casa. Porque a gente primeiro tem que começar de dentro pra fora. Não adianta, eu tô muito bem no trabalho, eu tô muito bem com os meus amigos, mas dentro de casa tá um inferno. Pois é lá que você vive. Então, vamos começar de dentro pra fora. Certo? Vamos começar no que é mais importante. É dentro de nossa casa. Com as pessoas que a gente ama. Como é que a gente ama e não fica perto das pessoas? Como é que fica um no quarto, um na televisão, outro não sei o que? Não. Isso é disfunção. Isso não é normal. Isso é anormal. Então, a gente precisa parar para olhar, acordar para nossa realidade, acordar para nossa vida, ver como é que tá a nossa casa, ver como é que tá a nossa convivência e tentar ampliar esse nível, né? Como eu falei, o nível lá de dizer tá bom, tá muito bom, tá excelente, tá como a convivência com as suas áreas, né? O meu profissional, eu tô bem ou eu não tô? Na família, né? Em todas as áreas, certo? Depois eu vou trazer aqui pra vocês. Pronto, vou fazer o seguinte, no canal do Telegram eu vou disponibilizar uma roda da vida lá pra você se analisar. Só pra quem vai pro canal do Telegram. Depois eu vou deixar aqui, quem tava no começo da live eu já expliquei, né? Que vou criar um grupo no Telegram, na verdade eu já criei, né? Vou disponibilizar o link pra quem quiser entrar. Vai receber tanto o PDF do livro que a gente tá trabalhando, certo? Pra quem não conseguiu comprar. Vai receber o PDF e também essas ferramentas, ó. Aqui eu já soltei uma, né? Que eu nem tinha pensado em liberar, mas eu acho que eu vou liberar lá no canal pra vocês se analisarem, porque hoje é muito importante isso. Que vocês se analisem. Ai, vou voltar a espirrar. Que vocês se analisem e vejam como é que estão essas áreas de vocês e busquem essa plenitude, busquem essa chegar nesse nível de dizer assim, isso aqui é abundante, eu sou muito feliz nessa área. Tem problemas, vão sempre existir, mas eu consigo resolver porque a gente vive bem, porque eu vivo bem nessa área, certo? Ai, gente, eu vou botar de espirrar. E essa questão do potencial, né? Às vezes a gente não enxerga o potencial que a gente tem. Isso é muito sério. Ai, meu Deus. Meu nariz agora me entupiu.
a gente às vezes, como eu tava falando antes, né? Até essa questão de crenças que a gente escutou, que foram instaladas em nós por coisas que a gente escutou, né? De que a gente não pode mais, de que a gente não pode ter, por exemplo, não pode ter dinheiro, não pode ter uma coisa que a gente quer, porque colocaram na nossa cabeça que ambição era uma coisa ruim. Mas ambição, no sentido da palavra, ela é você querer mais, você querer melhor, você correr atrás, você não parar, você continuar ali persistindo em seus sonhos. Você sempre vai ter sonho. No dia que você não tiver mais nenhum sonho, tem alguma coisa errada. Isso também é disfunção. Tem gente que diz, né? Eu não sei quais são os meus sonhos. Então, sua vida não tem sentido. É muito estranho viver sem sonho. A gente sempre tem sonhos. Quando a gente realiza um, a gente cria outro sonho. E a gente vive a vida sonhando em alguma coisa, com alguma coisa. Certo? Então, às vezes, tem coisas que limitam a gente de sonhar porque a gente acha que é errado sonhar. É errado ter mais, é errado querer mais, certo? Tem gente que diz assim, né? Porque tem dinheiro, tá mexendo com coisa errada. Não, porque isso instalaram na nossa cabeça pra gente não querer ter mais. Eu conheço, tem uma pessoa que eu conheço que dizia assim, eu não posso, eu queria trocar de carro, mas eu não posso, porque o que é que vão dizer, né? Vão dizer, ele está se achando. Como assim? Você não pode? Você não tem o dinheiro? Posso. Já tinha dinheiro há muito tempo, mas tinha medo de trocar porque não se sentia merecedor. Ele tem potencial, tem tudo dentro da pessoa, mas a pessoa fica com medo de agir, fica com medo de querer mais, fica com medo de avançar, de usar o que tem, o potencial que tem. Então isso em muitas áreas, certo? Isso também quando a gente tá às vezes no emprego ruim e tem potencial para ser melhor, para procurar algo melhor ou para criar algo melhor. Hoje a gente vive num mundo de empreendedorismo. E às vezes você se prende a uma coisa ruim que você tem medo. Porque você fica ali dormindo, né, para o seu potencial. Tem até essa parte no livro também, que eles assim, não adormeça para o seu potencial. Aí fala do peixe, né, do cara que só pegava o peixe, ele foi pescar, aí tinha os peixes grandes. Ai, agora eu vou espirrar. Não, o espirro vem e vai. E meu nariz chega tá. Tinha os peixes grandes e os peixes pequenos. E os peixes grandes ele jogava na água de novo. E os peixes pequenos ele pegava para levar para casa. Aí viu um peixão grande, ele botava na água de novo. Aí o peixe pequeno ele guardava. Aí outro pescador disse, oxê, por que não tá fazendo isso? O peixão daquele tu deixando passar e esse daqui tu vai levar pra casa. Sabe por quê? A frigideira lá de casa é bem pequenininha. Aí não vai caber o peixe grande. E, gente, vocês têm noção do que é isso? Que a gente faz isso às vezes na nossa vida? A gente fica pequeno pra caber no pouco. Mas a gente podia trocar a frigideira da nossa vida. Tão simples. Se você quer mais, faça com que sua vida caiba mais. Preencha assim e torne sua vida maior. Tanta coisa que a gente fica preso porque a gente acha que precisa do pouco. A gente não precisa, a gente pode ter mais. Bem interessante essa história, mas é muito real. E às vezes a gente age assim, a gente fica pensando na nossa frigideirinha pequena. Aí só aceita pouca coisa, podendo ter muito. Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas eu vou comprar uma frigideira grande. Pra comer um peixão grandão. Certo? Pra desfrutar de coisa boa da sua vida. Ah, eu tenho medo, vão dizer que eu tô me achando, vou trocar de carão. Caramba, deixa quem quiser falar. Troca, tá? Faz o seu que você tem potencial pra fazer. Tá? Então a gente precisa ter cuidado com esses sabotadores, com essas crenças limitantes que a gente tem, tá?
Muita gente botando isso na nossa cabeça que a ambição... Não, ganância é ruim. Mas ambição não. Ambição é você persistir atrás dos seus sonhos, tá? E quando você aceita um pouco, você tá vivendo uma vida mediana, né? Uma vida mediana é uma vida de uma pessoa medíocre. A pessoa quer viver na média, quer viver sempre no... Não, aqui tá bom, aqui é suficiente. Daqui eu não vou passar porque já tá bom, né? A gente pode ter mais. Deus nos fez pra ter vida. E foi Deus que nos fez pra ter vida em abundância. Aí tem gente que bota pra gente pensar até que é pecado, né? Querer mais. Você não pode querer passar por cima de ninguém, né? Querer humilhar ninguém. Agora, ter mais, que você pode ter mais, isso Deus botou pra você ter. Verdade, temos que estar sempre aberto a receber, exatamente. Porque é como eu disse, cada um tem a vida que merece. Aquele cara da frigideira, ele tá tendo a vida que merece, tá comendo o peixe que merece. Que ele tá fazendo nada pra mudar. Se ele simplesmente mudasse a frigideira, ele merecia coisa melhor. Mas a gente tem que reconhecer isso. Quando eu li essa parte, eu pensei, meu Deus, quantas vezes a gente usa a frigideira pequena e deixa a grande pra usar depois. Exatamente. Aí até, falando na parte literal, né, assim, bem no literal mesmo, isso acontece até dentro da nossa casa às vezes. A gente não se sente merecedor das coisas que a gente tem. Quando falou em frigideira também, eu me lembrei de quantas vezes a gente tem em casa, às vezes, um aparelho de jantar, uma louça bem chique, né? Um copo bonito, uma coisa assim, uma toalha de mesa, um negócio chique, e a gente guarda, fica lá mofando, só pra quando chegar uma visita, né? Então, a nossa vida, a gente tá merecendo o quê? O pano velho rasgado. Gente que usa pijama rasgado. Tem gente que gosta, né? Aquele pijaminha velho. Então, você tá merecendo isso. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você dorme com as pessoas mais importantes da sua vida. Você vai vestir uma roupa boa pra dormir quando você for dormir com quem? Quando você for pra um hotel chique, quem é que vai lhe ver? Quem lhe vê todo dia, a pessoa que você ama. E você mesmo, se olha no espelho, aí tá com um pijama velho rasgado. É isso que você merece. É essa vida que você merece. Usando um prato velho que você nem gosta, negócio velho lá ruim, e guardando os outros pra quando chegar uma visita. Então você não é importante pra comer naquele prato chique, pra beber naquele copo que você guarda ali chique. Sua família, tá? Às vezes a gente também tem essas coisas, né? Por isso que digo, você tem a vida que merece. Às vezes a gente não vive o que a gente tem, né? Talvez esse homem até tivesse uma frigideira grande, mas se fosse chique, tava lá guardada pra quando chegasse uma pessoa. E ele usando a pequenininha, que é pra não comer os peixinhos pequenos mesmo. Tá tudo bom. Tem gente que dá, não, tá bom. Desse jeito aqui tá bom. Isso é uma vida medíocre. Isso é uma vida mediana. É suficiente, tá? E não tem a ver com ser humilde, gente. Não confundam. Tentaram instalar essa crença na gente de que ser humilde é ter pouquinho ali. Não, a humildade, ela não depende do que você tem. Você pode ser uma pessoa extremamente rica financeiramente e ser muito humilde. Não é sobre isso, tá? Inclusive ajudar as pessoas. Quanto mais você tem, mais você pode ajudar. Certo? E a humildade, ela fala muito do caráter da pessoa. É o quanto ela olha nos olhos de uma pessoa. É o quanto ela trata as pessoas bem. Não é porque ela tá usando uma roupa velha que ela é humilde, não. Não confunda, viu? Não confunda, porque tem gente que usa roupa velha e que é extremamente arrogante. E tem gente muito rica que é humilde, que trata as pessoas bem. Então não confundam. Às vezes a gente quer parecer ser uma coisa. Mas o que você vai ser com roupa bonita ou com roupa feia.
Sua casa vai acolher se você tiver o prato chique e se você não tiver. E tem casa que não tem prato chique que acolhe mais. Agora, você tá tendo potencial para uma coisa e não faz, você tá sendo medíocre. Você tá querendo parecer o quê? Né? Isso é muito do parecer ser e não do ser. Vocês vão ver também, mais pra frente, a gente vai estudar essa pirâmide do ser, fazer e ter. É muito, isso também mudou, virou tanta chave na minha vida quando eu entendi essa pirâmide do ser, fazer e ter. Que a gente é o mais importante. Aí tem o que a gente faz e o que a gente pode ter. Mas tudo depende do que a gente é. E o que a gente é não muda, independente aí do fazer e do ter. Certo? Então, assim, vamos parar de achar que essas coisas são normais, que é assim mesmo, que tá bom desse jeito, que é assim. Não, vamos agir, vamos buscar melhorar, vamos buscar sempre o melhor, tá? Então, o desafio de hoje, tá? É o seguinte, pra quem não leu, eu vou desafiar, né? Que leia até a página 38, certo? Depois eu vou deixar nos stories, não sei se eu vou postar no feed, mais ou menos o desafiozinho que é. Lê esse primeiro capítulo, tá? Como eu falei, pega o embalo. Primeiro dia de leitura é o mais difícil. Então, pega o embalo, lê o máximo que puder. Agora, vai fazer de acordo com o método que eu falei aqui. Ler, entender, aí vai grifando, interpretar, anota o que for mais importante, que além de grifar tem que anotar e aplica, traz para a realidade, certo? Vai ter as perguntas do próprio livro, que vocês vão se deparar, que foram coisas que eu questionei aqui, vocês vão lembrar do que eu falei, tá? E o desafio maior de hoje vai ser começar pela sua casa. Eu quero que você pare, de verdade, hoje, para analisar, para enxergar. Abrir o olho, assim, de verdade, enxergar. Deixa eu olhar como é que eu tô dentro de casa. Como é que você trata as pessoas que estão na mesma casa que você? Se é igual o que o livro faz. Vocês vão ler e vocês vão ver. Ele vai dar um exemplo de duas situações. Nesse primeiro capítulo. Eu só falei do primeiro capítulo, tá, gente? Veja como é que tá a convivência na sua casa. Que se é normal ou se não é, viu? E lembre do que é normal e do que é comum. Comum, a gente vê muita coisa errada por aí. É comum. Agora, normal não é. Normal é abundância. Disfunção não é normal. Então, olhe para a sua casa. Fica comendo sozinho. Vai dormir, não dá uma boa noite. Acorda, não fala com ninguém. Isso não é normal. Você tá assim. Então, comece a olhar para sua casa. Hoje é o desafio, certo? Leia até a página 38. Vou passando aqui e eu falo. Leia até a página 38. Aplicar na sua casa. Olhar como é que tá a sua casa. E fazer o que o livro propõe, certo? Faz a leitura também de acordo com o método, tá certo? Vamos lá, vocês querem dizer mais alguma coisa? Quem já leu, aí Laiane, eu tô vendo que já tá lendo ou já leu, né? Que já tirou suas conclusões também. Então, eu quero que vocês interajam comigo, tá bom? Então, quem não leu, lê aí até a página 37. Quem já leu, pode ir dando uma lida no segundo capítulo, que a gente vai entrar pro segundo capítulo amanhã, tá bom? E tragam reflexões, digam o que vocês acharam mais interessante, que vocês aprenderam, sacadas, coisas que podem ajudar aqui os outros, tá bom? E por hoje é só, a gente levou aí mais de 1 hora, né, de live. Foi bom. É isso, gente. Pois eu vou finalizar agora. Espero que tenham gostado. Uma coisa importante. Não vou deixar salvo aqui no Instagram. Vai ficar salvo no YouTube. Eu vou jogar lá. Quando tiver lá,
Aí eu mando aqui no Instagram dizendo, coloco o link e tal direitinho. Então eu vou deixar o link do YouTube e vou deixar o link do Telegram, tá certo? Mas não vai ficar salvo aqui, tá? Então diga a quem tá aqui no Instagram que quer assistir aqui, que assiste na hora. Tá? Amanhã, às 9 horas, vamos debater mais aí, tá? Muito obrigada a vocês que ficaram aqui, ficaram até o final, né? Teve gente que entrou, saiu, enfim. Muito obrigada a todos, mas principalmente a vocês que ficaram até agora. Eu li o primeiro capítulo, fechou a live. Ai, muito bem. Obrigada, Laiane. Pronto, pois agora, se você quiser ler novamente o primeiro capítulo, você já vai ver outras percepções. Como eu digo, 2 leituras, elas já são diferentes. Ou você pode dar continuidade e ler o segundo capítulo, tá bom? Pronto, vou voltar e escrever os tópicos importantes. Exatamente. Você vai ver que vai ser uma leitura muito mais eficaz. E faça o método, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo.